comigo, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Ele continua dizendo no verso 8: estejam bem alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm no mundo todo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará e os confirmará e os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Olha, querido, que palavra tremenda. Nós vamos ver que Pedro, ele começa a trazer um conselho, e ele começa esse texto falando para os jovens: ei, jovens, guarda o seu coração, presta atenção, vive uma vida de humildade. Mais para frente ele traz um conselho para toda a igreja, dizendo: olha, coloca toda a sua ansiedade no Senhor. E nessa quarta eu quero compartilhar com você que nós estamos em um tempo onde cada vez mais as pessoas estão cansadas. Principalmente aqui em São Paulo, que a gente mais fica preocupado com as outras coisas do que o que a gente deveria se preocupar, que é com a nossa família, com a nossa saúde, com a nossa maneira de viver. Muitas vezes a gente fica ansioso, correndo para um lado e para o outro. Então nós estamos em uma geração cansada, desanimada e ansiosa. O que mais você conversa com as pessoas hoje? Eu não sei se você tem esse costume, mas eu tenho certeza que você, conversando com alguém, a pessoa falou: nossa, mas ontem, segunda-feira, nós viemos para a oração aqui, e o dia de segunda foi muito quente. Foi terrivelmente quente. E enquanto nós estávamos no carro, sabe qual foi a frase que a gente mais falou dentro do carro? Cara, como eu estou cansado. E aí, teve uma hora que a gente chegou lá em casa e ela falou assim: rapaz, parece que a semana toda ficou nessa segunda-feira, porque ela não passava. Eu fiquei ansioso para ela acabar. E eu fiquei pensando nisso, tal. E eu vi que, realmente, nós estamos em um tempo onde nós queremos mais o amanhã do que vivermos o hoje. Onde nós já ficamos desanimados com qualquer situação, onde nós nos cansamos rapidamente. Eu não sei se você sabe, mas a nossa geração, a geração de agora, é a geração onde o suicídio... o pastor Marcelo não sabia a palavra que eu ia pregar, nem o que eu ia ministrar. E ele começou falando disso. A nossa geração é a geração onde o suicídio é a terceira maior causa de morte entre os jovens, de 15 a 29 anos. Como que pode? Jovens que têm uma vida inteira, um tempo inteiro para viver um percurso inteiro para vivenciar, já estão acabando com a sua própria vida por causa da ansiedade. Nós vamos ver também que mesmo os mais velhos, depois das causas naturais, o suicídio é a quinta maior causa de morte no meio do povo. Como que pode, então? Nós estamos em uma geração onde, mesmo você sendo mais jovem ou você sendo mais velho, as pessoas têm no coração o desejo de acabar com a própria vida, porque estão cansadas e desanimadas, porque não estão suportando as dificuldades desse tempo. Meu retorno ficou meio ruim aqui. Não estão suportando as dificuldades desse tempo, estão olhando para situações e achando que é impossível de viver elas. Nós estamos em uma geração onde falta resiliência, e cada vez mais a gente olha para as situações e os problemas e achamos eles maiores do que aquilo que nós podemos suportar. Nós achamos que as nossas dificuldades são maiores até do que o nosso Deus. Só que Pedro diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade. E a palavra para ansiedade nesse texto é merímna, e do grego que significa distração. E aqui que eu quero começar a ministração de hoje, porque nós estamos cada vez mais carregando o peso de distração que nos leva a esquecer que nós temos um Deus que cuida de tudo. Nós estamos nos distraindo, pastor, com outras coisas, e isso nos leva a esquecer que existe um Deus que cuida de tudo.
Isso nos leva a esquecer que existe um Deus que sabe da sua necessidade. Existe um Deus que sabe que você precisa comer, dormir e vestir. A Bíblia diz em Mateus 6, olha, não se preocupe com o que comer, com o que vestir, aonde dormir, porque o Senhor, Ele sabe do que você precisa. E essas coisas, Ele vai te dar. Nós estamos na geração desesperadas por dinheiro, porque nós estamos ansiosos por conquistas, que no final vão ficar aqui, nós não vamos levar nada. Sábado nós estávamos indo para o Fruto Fiel, e o Gui, nós voltamos no ônibus conversando, e uma das coisas que alegrou meu coração foi que a gente estava conversando e a gente falou assim, olha, existem coisas na vida que o dinheiro não paga. E aí ele estava falando que ele mudou de emprego para ele poder ter mais tempo para fazer a célula, para ele poder ter mais tempo com a esposa dele, para que ele pudesse ter um filho. Em nome de Jesus vai vir um Davizinho ruivinho aí, ó. Gui, vai nascer ruivo e de olho verde ainda, hein? Meu Deus. E aí, aquilo alegrou meu coração, porque hoje eu vejo os jovens fugindo da paternidade. Os homens, largando as mulheres quando elas têm filho, por medo, por estarem ansiosos. Alguns estão deixando de viver uma vida plena com Deus, por esquecerem, por estarem carregando um peso de distração e esquecerem que existe um Deus que cuida de tudo. Olha para o seu irmão e fala assim, ei, lança sobre ele a sua ansiedade, pois ele tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você. Você pode dar uma salva de palmas a Deus por isso. O Senhor nos trouxe nessa quarta-feira para que nós venhamos entender isso. Ele tem cuidado de nós. Ainda que nós não venhamos entender, ainda que nós não venhamos concordar com a maneira que Ele age, Ele está cuidando de tudo. O problema é que a nossa expectativa em Deus é que Deus obedeça a nossa vontade. Só que Ele é onipotente, e nós que temos que estar debaixo da vontade dEle. Então, essa noite eu quero compartilhar para você como que você pode colocar toda a sua ansiedade diante de Deus. Porque não adianta eu falar para você, olha, coloca a sua ansiedade em Deus, e você vai falar assim, tá bom, como que eu faço isso? Eu falo, se vira, a ansiedade é sua, né? Não vai mudar nada, mas essa noite eu quero dizer para você, eu quero compartilhar algumas maneiras de como você pode colocar a sua ansiedade em Deus, para que você venha viver o cuidado dEle e entender que Ele está cuidando de tudo. Primeira coisa que nós precisamos fazer é se colocar debaixo da mão de Deus. Pedro, ele diz, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. E talvez você vai falar assim, nossa, mas por que você está falando isso? Nós precisamos entender que humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus não é se colocar numa posição de coitado diante de Deus, mas sim de dependente do Senhor. O nosso maior problema é que a gente chega diante de Deus e fala, Senhor, o Senhor não está vendo, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não posso. E não é sobre isso, queridos. Senhor, eu estou aqui porque eu sei que o Senhor pode. Senhor, eu estou aqui porque eu sei que o Senhor consegue. Senhor, eu estou aqui porque eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus é confiar nele até na sua maneira de orar. Como você tem entrado na presença de Deus? Pedro fala, olha, entre na presença dele, se coloque, se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus. Acredite que ele está agindo. No tempo certo, Ele vai te exaltar, Ele vai te dar aquilo que você está pedindo, Ele vai fazer o que é necessário que seja feito. Muitas vezes a gente acha que só porque nós estamos pedindo, Deus tem que fazer. Só que se colocar, se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus é entender que Ele vai fazer o que é necessário. Não o que nós estamos pedindo. Toca no seu irmão e fala, Deus vai fazer o que é necessário, não o que você está pedindo. Sabe? Isso é se colocar, isso é se humilhar debaixo da mão de Deus. Ele vai fazer o que é necessário. Ele vai cuidar de tudo, Ele está cuidando de você. Paulo, ele diz em Filipenses,
capítulo 4, a partir do verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha que maravilhoso. Quando você entra na presença de Deus, em uma oração de súplica e de graça, o Senhor traz paz para você. Por isso que eu falei, não é chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu não posso, Não, é chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu dependo de Ti. Eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor vai fazer, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Por isso, Pai, eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto, eu te engrandeço por tudo que o Senhor faz, porque eu sei que o Senhor continua sendo o Deus que abriu o mar quando o povo estava encurralado. O Senhor continua sendo o Deus que traz as pragas quando eles não querem nos deixar adorar. O Senhor continua sendo o Deus que levanta o paralítico, o Deus que faz o surdo ouvir, o Deus que faz o cego ver. O Senhor continua sendo esse Deus. E a Bíblia diz que isso nos trará paz. E foi maravilhoso, porque nós estávamos no congresso, e o apóstolo René trouxe um rema para nós, dizendo que a paz em Deus é uma pessoa. A paz é Jesus. Se nós colocarmos a nossa dependência em Deus, Ele vai nos dar a paz, porque a paz é uma pessoa. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz, o Deus Emanuel. Ele é o Deus que está conosco e traz paz para nós. Você consegue entender isso? Que no tempo difícil, Ele é o Deus que estará com você. Ele é o Emanuel. E por que Ele é o príncipe da paz? Porque a Bíblia diz, torre forte é o Senhor, e para Ele eu correrei no tempo da minha aflição. Ele vai trazer paz. Ele vai trazer paz nesse tempo. Muitas vezes nós ficamos cansados e sobrecarregados. E o próprio Jesus disse, vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu lhes darei descanso. Só que, em vez de nós corrermos para Jesus, nós colocamos a nossa mente no Twitter, no Instagram, agora não é mais Twitter, né, X? No Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Eu tenho conversado com a minha mãe, e minha mãe, como a gente tem ficado pouco lá na casa dela, ela achou um lugar para desabafar, o status. E eu acho maravilhoso que ela escreve assim, bom dia status. E aí ela começa a desabafar no status. E aí tem dia que eu mando mensagem para ela, eu oro por ela, falo, mãe, eu estou vendo os seus status. Ela fala, é para você ver mesmo, você não vem aqui, seu descarado. E a gente vai conversando, só que isso mostra, isso denuncia o que tem acontecido conosco. Cara, Deus colocou para você um caminho de paz. Alguém que é um Deus conosco, que vai sentar do seu lado. E quando você falar com Ele, Ele vai te ouvir. Mas você corre para a rede social para desabafar. Sabe, você corre para lugares onde as pessoas não vão cuidar de você. Onde as pessoas vão te levar para um caminho da perdição. Há 17 anos atrás, quando eu estava pensando em suicídio, a rede social da época era o Orkut. E eu corri, eu lembro de eu fazer um depoimento falando que eu queria acabar com a minha vida. Olha que loucura. Eu não falei com meus pais, eu não falei com os meus amigos, eu não falei com os meus parentes, mas eu coloquei no Orkut. Só que agir, e na última rede de jovens eu falei, os de verdade eu sei quem são, né, que eu estava brincando dos amigos. Agir, viu isso e me aproximou daquele que era a paz para a minha vida. Sabendo do caminho que eu estava indo, sabendo da perdição, da ansiedade que eu carregava, ela falou, ó, existe uma pessoa, existe paz para você, e essa paz não está nas redes sociais, essa paz não está nas pessoas, essa paz é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo, e já faz 16 anos que eu estou diante desse príncipe, trazendo paz para mim todos os dias.
Isso não quer dizer que você não vai ter lutas, irmãos. Você vai ter muitas lutas, mas Paulo ele diz: corre para o Senhor e Ele colocará a paz em você que excede entendimento. Ele guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. É todas as vezes que você pensar em desistir, você lembrar do amor de Cristo por você e entender o quanto Ele te ama e o quanto Ele pode fazer na sua vida. Sabe, entender que Ele é um Deus que faz o sobrenatural se tornar real. Ele é um Deus que cuida de você. Teve segundas-feiras da gente chegar aqui e não saiu uma palavra da minha boca, a não ser chorar diante de Deus e receber a paz dEle. Você que ainda não teve oportunidade, de vir aqui na segunda-feira, tire uma segunda-feira, uma que seja, venha para cá e chore diante de Deus. Sabe, coloca a sua ansiedade nele. Eu lembro que um tempo atrás nós tivemos uma dificuldade financeira em casa. E eu até compartilhei com o Gui lá no Fruto Fiel. E aí eu cheguei aqui na segunda-feira, cara. Cheguei aqui na segunda-feira e falei assim: Senhor, eu não posso fazer mais nada. Nada. Não tem mais nada. Eu lembro que nós estávamos lá no Guacuri. Eu sentei na escadinha do altar. Irmãos, se foi 1 hora de oração, foi 1 hora de choro. Se foi 1h30, foi 1h30 de choro. Falei: Senhor, eu estou colocando a minha ansiedade no Senhor. Eu não tenho outro caminho, eu não tenho outra resposta, eu não tenho outro lugar para ir. E eu estou colocando no Senhor. Eu estou esperando no Senhor, eu estou acreditando no Senhor. E, irmãos, no final, eu chegava em casa rindo e brincando, sabendo que o meu coração estava em Cristo, a minha mente agora estava em Cristo. E eu era mais do que feliz. A segunda coisa que nós vamos ver dentro disso é que, além de nós colocarmos a nossa vida debaixo da mão de Deus, nós precisamos resistir, porque nós não estamos só. Pedro, ele continua dizendo assim, a partir do verso 8: estejam alertas, vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Repita comigo: resistam a ele, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm no mundo todo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E querido Pedro, ele continua dizendo: olha, você deve resistir, porque você não está só. Nós precisamos entender que todo mundo tem uma dificuldade. Eu estava conversando com o pastor Cássio no ônibus, eu falei assim: todo mundo tem uma história triste. Todo mundo tem, irmão, todo mundo aqui passa por alguma dificuldade que mexe com ele, que ele acha insuportável de viver. Todos nós passamos por alguma situação difícil. E quando eu digo que todos passamos por uma situação difícil, não é para que você se sinta melhor, é para que você entenda que, assim como meu irmão resiste, eu também consigo resistir. Existe uma pessoa do seu lado, que ainda que esteja difícil para ela, ela continuou crendo em Deus, e está aqui, junto com você, está aqui permanecendo, está aqui insistindo em permanecer no Senhor. Pedro, ele diz: resista, você não está sozinho. Existe uma família de Deus, que junto com você vai viver uma glória eterna. Ainda que esse tempo seja difícil, ele vai passar. Ele vai passar. Em Apocalipse, ele manda a carta a Esmirna e diz: ei, igreja de Esmirna, vocês serão perseguidos, vocês serão maltratados, chicoteados e mortos, mas lembre-se, são só 10 dias. Começou, tem meio e tem fim. Não se preocupe, ainda há um final. Você não está sozinho, querido, vai acabar. Permaneça firme no Senhor. Existem grandes coisas do Senhor para você viver nessa terra ainda. Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do verso 13, dizendo assim: cultivem o companheirismo, cada um fazendo a sua parte. O meu conselho é que vocês advirtam os desocupados, que vivem nas custas dos outros, para que eles arrumem uma ocupação. Eu achei maravilhosa essa versão. Eu não queria comentar sobre isso, mas isso aqui é maravilhoso.
Quando você vê alguém, um irmão aí seu que é vagabundo, fala para ele que ele é vagabundo e manda ele fazer alguma coisa. Olha, é isso que Paulo está falando. Mas voltando para a palavra. Incentivem, ajudem os cansados a recuperar as suas forças. Sejam pacientes com todos e atentos às necessidades individuais de cada um. Cuidem para que quando estiverem nervosos, não ofendam uns aos outros. Procurem o melhor. Cada um faça sempre o melhor que puderem para despertar o que há de melhor no seu irmão. Paulo está dizendo, ei, no tempo difícil, incentiva o seu irmão. Na dificuldade dele, pega na mão dele, leva ele para um caminho onde ele vai se tornar melhor. No tempo onde você se sente ofendido com alguém, ei, irmão, tenha mais paciência. É isso que Paulo está falando, olha, tenha mais paciência, tenha mais amor, tenha mais cuidado. Pega na mão dele nos tempos difíceis e leva ele a viver. Eu quero dizer para você, Pedro está dizendo, ei, fica firme, você não está sofrendo, o diabo, o inimigo de você está esperando você vacilar. Queridos, antes de nós termos, eu estava compartilhando com o Gui, que alguns anos atrás, quando nós recebemos o diagnóstico do Gael, como um bom homem, a doutora falou, e eu fiquei firme, abracei a Laís, falei, vai tudo dar certo, fica tranquila, eu estou com você está comigo, e a gente vai viver o melhor de Deus. Irmão, a gente foi para a casa do pastor Cássio, e aí, eu deixei a Laís lá embaixo com a Luísa, falei, pastor, vamos subir ali na laje, para a gente conversar rapidinho. Presta atenção aqui, homens, uma dica para vocês, procure uma pessoa que vai te ajudar. Eu abracei o pastor e falei, pastor, eu não sei se eu vou aguentar não. Irmãos, eu chorei que nem um menino, chorei, de verdade, só de lembrar me dá vontade de chorar. O pastor me abraçou e falou assim, Daniel, mas você precisa lembrar de uma coisa, você não está sozinho, cara, e Deus, Ele dá as provas certas para aqueles que podem resistir. Às vezes a gente está tentando vencer a dificuldade sozinho, e existe uma família de Deus, sabe, o Senhor colocou um líder, um pastor, um irmão aí do seu lado, para no tempo difícil Ele te abraçar e falar, você não vai sofrer sozinho. Quando o pastor fala as coisas do altar para a gente aqui, vocês pensam que, o Daniel está chorando, não, é porque eu sei que é verdade do coração dele, quando ele fala, olha, fica tranquilo, eu vou cuidar do seu filho, eu sei que é verdade. Ele não precisava, mas várias vezes ele vai lá buscar o remédio do Gael. Irmão, sabe quantas horas é de fila lá? 3 horas. 3 horas de fila, para pegar um remédio que nem é para o filho dele. Mas ele entendeu a minha dor. Ele decidiu ser um companheiro. Ele decidiu me dar força no tempo difícil. É isso que eu quero que você entenda. Essa não é uma obrigação do pastor, essa é uma obrigação nossa. Paulo está falando, ei, quando estiver dificuldade, incentiva o seu irmão, fala para ele, olha, continua, vai ser difícil, sim, vai ser, mas você não está sozinho, sabe, quando ele vacilar, não julga não, pega na mão dele e fala, ei, vem comigo, existe um caminho, e esse caminho é Jesus, vamos seguir nele. Irmãos, muitas pessoas se converteram na mesma época que eu, muitos dos meus amigos, o meu irmão se batizou no mesmo dia que eu. Sabe o que me fez permanecer esses 16 anos? Foi entender que eu tinha uma família em Deus que cuidava de mim. Eu caí, eu falhei, eu menti, eu fugi, mas eu nunca estive só. Todas as vezes tinha alguém de mão estendida para falar, ei, não vai para esse caminho. Agora presta atenção. Por que você está querendo vencer sozinho? Satanás está com uma horda de demônios querendo te devorar. Ele está rugindo como um leão. Ele está querendo comer a sua mente. Ele está querendo devorar os seus pensamentos, dizendo, olha,
Você consegue, vai, tenta fazer sozinho. E você vai fazer sozinho, quebra a cara. Você vai fazer do seu jeito e erra de novo, e fica pior. Porque aí você começa a se sentir alguém improdutivo. Você começa a olhar para si e falar, eu não consigo, eu não presto. E Deus está falando, ei, se você estiver comigo, tem uma família que eu vou colocar do seu lado. E quando você estiver com dificuldade, Ele vai pegar na tua mão e vai falar, ó, é assim, ó, eu vou te ensinar, é aqui, é assim, assim. Irmãos, se eu for contar o testemunho dos irmãos aqui, quantos irmãos nós conhecemos aqui que concluíram uma profissão, que conseguiram crescer ministerialmente, financeiramente, porque os outros irmãos ensinaram a eles. A minha vida financeira não está destruída hoje, porque um dia eu sentei com o pastor José Miguel, e ele me ensinou como eu deveria cuidar do meu dinheiro. Pastor Marcelo me ensinou como escolher uma esposa. Me ensinou como viver uma vida de dízimos e ofertas. O dia que eu vacilei, ele sentou na laje comigo, ele vai lembrar disso. Ele sentou na laje comigo, irmãos, não vou falar. Sentou na laje comigo e falou assim, por que você não entregou os dízimos e as ofertas? Eu expliquei para ele porque que eu não era dizimista naquele mês. Porque eu vinha sendo dizimista e naquele mês eu não fui. Ele falou, por que você vacilou nisso? Isso é discipulado, irmão. Me perguntou, eu expliquei o motivo. Sabe o que foi maravilhoso? Ele falou, você tem razão, mas você não está certo. E aí eu olhei para aquilo e falei, como eu tenho razão e não estou certo? Ele falou, você tem razão, porque você está com problema com os homens. Mas você não está certo, porque o dízimo já é com Deus. Se resolve com Deus, irmão. Rapaz, desde aquele dia nunca mais eu deixei de ser dizimista. E desde aquele dia eu tenho prosperado diante de Deus. E eu quero dizer para você, você não está sozinho. Existe uma família de Deus aqui, que vai te ajudar nos tempos difíceis. Você não está sozinho. Você precisa entender que é por causa disso que você tem que ser resiliente. Muitas vezes, irmãos, todos nós aqui pensamos em desistir. Todos nós aqui pensamos em deixar o ministério, em abrir mão daquilo que Deus nos confiou. Mas é quando você olha para os irmãos e como eles persistem, como eles continuam. Há 10 anos atrás, um dia eu estava conversando com o pastor Marcelo e a gente foi levar um remédio para a Vanessa, lá no Selma. E a gente não tinha carro, a gente não ganhava um salário bom. Todo mundo novo, com um cara que ia chover. Saiu aí o pastor Marcelo, nós fomos para a casa do pastor Paulo para pegar o carro, para ir entregar o remédio lá na Vanessa. E aí, enquanto a gente estava no caminho, o pastor Marcelo levando um remédio de manipulação, ele falou assim, Daniel, conheça as histórias dos irmãos, para você ver o quanto você é abençoado, e você pode ajudar eles. Irmãos, nós chegamos lá, era uma situação assim, e aí, ele entregou o remédio, ela só tinha, parecia a história de Elias, ela só tinha um punhado de farinha na panela. E aí ela fez um bolo e comeu com a gente. E a gente se alegrou e foi embora. E eu fiquei pensando naquilo. Eu preciso conhecer cada um dos meus irmãos. Às vezes eu estou achando que minha vida é ruim. Às vezes eu estou achando que eu não estou podendo. Às vezes eu estou achando que eu estou perdido. Às vezes eu estou achando que eu estou sozinho. Mas tem sempre alguém precisando de mim. Precisando da minha força. Precisando da minha palavra. Precisando às vezes da minha oferta. Sabe, irmão, às vezes sua vida está ruim porque você não ouviu as outras pessoas. Você não conheceu a dificuldade dos outros irmãos. E eu gostaria que você se colocasse de pé para nós terminarmos, que já era para mim ter terminado há uns 10 minutos. Pedro, ele fala, olha, queridos, lembre-se que não é sempre. A dificuldade vai acabar, é por um período, é por um tempo. Resista lançando a sua dificuldade diante de Jesus. Lance os pesos das distrações sobre Ele, porque o próprio Jesus diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vinde a mim,
vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pedro termina dizendo: e o Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e colocará vocês sobre o firme alicerce. Ei, eu quero dizer para você que Pedro termina dizendo: ainda que haja sofrimentos, eles não são para sempre. Ainda que haja dificuldade, elas não são para sempre. Coloque o seu sofrimento momentâneo em Deus, pois Ele vai restaurar, Ele vai confirmar, Ele vai fortalecer, Ele vai te colocar sobre a rocha, e a rocha é Jesus. A palavra de Deus diz: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, o vento forte vai vir, a chuva vai vir, vai cair uma tempestade, mas a sua casa não irá cair, pois Ele está sobre a rocha. Eu quero dizer para você que eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é a sua ansiedade, mas o nosso Deus é o Deus que no meio da tempestade Ele nos faz andar sobre a palavra. O nosso Deus é o Deus que no meio da dificuldade Ele acalma a tempestade, Ele acalma o mar e nos faz andar sobre as águas. Sabe, Ele é o Deus que cuida de tudo. Ele está cuidando de você.